tarde a todos. Meu nome é Karen, estou compondo esse grupo com Ana Cláudia, Juliana, Gisele e Zípora. E nós vamos colocar em questão, em análise e em discussão a educação infantil no Brasil e a sua organização, com base na LDB, no Plano Nacional da Educação e no texto da Lívia Maria Fraga Vieira, intitulado A Educação da Criança de 0 a 6 anos no Sistema Educacional Brasileiro, Redefinir suas intenções, que foi publicado em 2011 e faz parte dessa bibliografia da Lívia Maria Fraga Vieira, que é voltada especialmente para as políticas educacionais para a educação infantil. A Lívia Maria Fraga Vieira tem graduação em Psicologia pela UFMG, mestrado em Educação pela UFMG também e doutorado em Ciências Educacionais pela Universidade René Descartes de Paris. Com base nisso, a nossa apresentação vai estar em torno, inicialmente, de um quadro geral, de uma tendência de valorização da educação de crianças e bebês, as novas concepções sobre a infância e sobre a família, como isso se repercutiu aqui no Brasil, as características da educação infantil no Brasil, as conceituações da educação infantil no Brasil, as redefinições e mudanças pelas quais a organização da educação infantil passou aqui no Brasil, as novas diretrizes decorrentes dessas redefinições, as relações entre as diretrizes curriculares e a atual LDB, as questões sobre financiamento e as principais tensões na política da educação infantil e como a PNE se propõe com relação a isso. E por fim nós vamos fazer as conclusões, as considerações finais e é isso. Oi gente, hoje eu vim falar um pouquinho com vocês a respeito da educação para crianças pequenas em idade entre 0 e 5 anos. E aí a gente precisa entender que essa é uma tendência mundial crescente, né? Cada vez mais as crianças pequenas vêm sendo escolarizadas. E alguns pontos culminaram nisso. Então, o reconhecimento da criança como um sujeito, um ser de direitos, levou a isso. Assim também como transformações culturais e sociais que vêm ocorrendo ao longo dos anos. E essas transformações, elas referem-se às famílias cada vez mais tendo menos filhos, refere-se às mães cada vez mais entrando no mercado de trabalho e uma mobilidade conjugal maior. E todos esses pontos, eles resultam justamente em novos modos de organização familiar que gerou novas demandas. E aí, dessas novas demandas, surgiram o conceito de parentagem pública e parentagem múltipla. E aí, a parentagem pública, ela trata-se de serviços públicos e marcas de serviço que ofertem cuidados para crianças pequenas. Já a parentagem múltipla, ela refere-se a todo esse cuidado que é ofertado às crianças pequenas por pessoas de seu entorno. Então, ela pode ser tanto parental, que se trata do cuidado vindo dos pais, ela pode ser familiar, que se trata desse cuidado ele vindo por parte de parentes ou amigos próximos, como ela pode ser profissional ou estatal. O nosso texto base, ele faz referência a uma autora chamada Molo, e essa autora ela vem falando um pouco acerca de como as modificações sociais que vêm ocorrendo nos últimos tempos, eles modificaram o conceito da sociabilização na infância contemporânea. E aí ela traz 4 pontos principais dessas modificações, que refere-se à segmentação social das idades e à incerteza quanto ao período da infância. O segundo ponto é a tendência a favorecer a socialização entre crianças de fora do contexto familiar. O terceiro refere-se à transformação e às contradições referentes à concepção de infância. E o quarto, há um interesse generalizado por uma educação precoce. Então, esses 4 pontos, eles culminam em cada vez mais a gente ter crianças escolarizadas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o aspecto do formato escolar. E aí o formato escolar, nesse contexto, ele refere-se a essas crianças reunidas ali em um mesmo momento, visando aprender conteúdos de um mesmo currículo. E aí o texto também traz 2 autores, o Tered e Perazza, que eles reforçam como
há uma ideia de que esse cuidado ele deve ser higienista ou assistencialista, sendo que não é bem assim que o formato escolar para crianças pequenas deve ocorrer, ou pelo menos não totalmente dessa forma. E aí, como o Estado ele pode possuir esses dois papéis, no nosso país, o Brasil ele tem uma tendência a ser um país mais intervencionista. E devido a isso, é importante se ter um profissional qualificado para que ele possa ofertar tanto momentos de aprendizado para aquela criança, como também o cuidado. Olá, meu nome é Ana Cláudia e eu vou falar um pouquinho sobre a conceituação da educação infantil brasileira e como ela foi entendida no decorrer do tempo. Começando com as recentes reformas educacionais ocorridas em 1990, que foram a partir daí que a educação infantil começou a ser a ser exigida como primeira etapa da educação básica, né? Porque antes ela era considerada, tinha uma função mais assistencialista. Então, nesse processo, né, de regulamentação das creches e pré-escolas no sistema educacional, observa-se bastante mudanças, redefinições e tensões que podem ser evidenciadas a partir da legislação brasileira. Portanto, agora a gente vai analisar brevemente alguns aspectos dessas mudanças que afetaram as crianças, as famílias, as escolas, o currículo e o financiamento da educação infantil. Evidenciando também algumas tensões que se relacionam com o acesso ainda desigual dessas crianças, né, à escola, e o entendimento sobre quais são os direitos dessa criança e das suas famílias. E sobre a conceituação da educação infantil, que vem sendo construída desde os anos de 1980, então é uma construção constante que precisa ser sempre reafirmadas, né, sempre que um direito for conquistado. Os seguintes aspectos compõem a definição da educação infantil brasileira. A educação infantil passa a ser entendida como direito da criança, é dever e obrigação do Estado, entendida como poder público, então o Estado tem o dever de oferecer essa educação às crianças. É a primeira etapa da educação básica, é uma atribuição da política educacional dos municípios, sendo uma de suas prioridades. O profissional que irá atuar em sala de aula deve ter formação e qualificação em docência, no mínimo em curso de magistério de nível médio, e a sua formação em nível superior deve ser nos cursos de pedagogia. É a opção da família em relação à frequência da criança de 0 a 3 anos. Possui caráter institucional não doméstico, então não é a mesma coisa de educar em casa, da família educar em casa. A sua oferta, tanto pública quanto privada, deve ser regulamentada em relação ao sistema de ensino, por meio da atuação dos conselhos estaduais ou municipais de educação, com a supervisão das secretarias e departamentos de educação municipais e estaduais. A legislação está sendo constantemente detalhada e aprofundada, e essas mudanças envolvem a participação de atores como o Movimento Interfórum da Educação Infantil Brasileira, a Rede Primeira Infância, as universidades, o Congresso Nacional, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, prefeituras municipais, Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Básica por meio da Coordenação Geral da Educação Infantil. O texto aborda sobre as mudanças e redefinições que, a partir da implementação da educação infantil no Brasil, vem acontecendo, principalmente depois da Reforma Educacional de 1996, regulada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? Fala sobre as tensões que aborda em relação à diversidade encontradas nos municípios, né, das desigualdades presentes na oferta da educação infantil,
dos interesses econômicos, dos significados em disputa sobre as instituições de educação infantil em relação aos direitos da criança e da família, e as principais mudanças ocorridas na legislação foram a obrigatoriedade escolar para crianças de 4 a 17 anos, ou seja, deixa de ser opção da família, agora é obrigatório crianças de 4 anos estar na escola. O ensino fundamental obrigatório com duração de 9 anos, iniciando com crianças de 6 anos, no primeiro ano do ensino fundamental. A formação do docente para atuar na educação infantil em nível superior deve ser no curso de pedagogia. Novas diretrizes nacionais curriculares para a educação infantil, passagem da Coordenação Nacional da Política dos Convênios com instituições de educação infantil comunitárias e filantrópicas da assistência social para a educação. Em relação ao financiamento, as mudanças foram a criação do Fundeb, houve a inclusão da educação infantil, inclusive creches convencionadas. Foi instituído normas nacionais para a regulamentação dos convênios com creches comunitárias e filantrópicas, a abrangência dos programas suplementares para toda a educação básica, como o programa de merenda escolar e o programa de livros didáticos, a criação do piso salarial nacional para os docentes de educação básica e a aprovação dos planos de carreira e remuneração dos profissionais do magistério da educação básica pública. Maiores recursos financeiros para a educação, com a redução anual a ser cumprida em 4 anos, a partir de 2009, do percentual da desvinculação das receitas da União incidentes sobre os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. A construção do Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração entre os entes federados, que são a União, Estados e municípios. Metas para a educação infantil constantes no Plano Nacional de Educação, construídos a partir de subsídios aprovados pela Conferência Nacional de Educação, realizados em abril de 2010, com abrangente consulta nos estados e municípios e ampla participação da sociedade, como pessoas dos movimentos sociais, das universidades e os próprios profissionais da educação. Vamos agora falar um pouco sobre a obrigatoriedade escolar. Após as reformas educacionais ocorridas durante os anos 90, algumas modificações ocorreram. E dessas modificações, a gente pode perceber características presentes até hoje no sistema de educação atual. E aí é importante salientar como a obrigatoriedade escolar está intimamente relacionada ao PNE, visto que o PNE, em uma de suas metas, fala sobre a universalização do ensino para todas as crianças. É possível, então, destacar 5 pontos. O primeiro refere-se à educação para todos. Educação como chave para o desenvolvimento econômico e social. O segundo diz respeito à descentralização e municipalização e autonomia das escolas, gestão escolar e gestão municipal. O terceiro fala sobre o financiamento, mais recursos para a educação. O quarto, a adoção de políticas de avaliação sistêmica de desempenho dos alunos, e o quinto, sobre as reformas curriculares. E todos esses pontos, eles redefiniram a forma como ocorre a educação no Brasil. A Constituição Federal, ela impõe a obrigatoriedade escolar para pessoas entre 4 e 15 anos de idade. E como já foi falado, isso está intimamente relacionado ao PNE, justamente por ser uma meta que essa obrigatoriedade seja implementada progressivamente até o ano de 2024. Para crianças de até 4 anos, essa obrigatoriedade ela ocorre de forma compulsória, ou seja, elas não têm obrigação de ir à escola até a idade prevista. E aí, nisso, ocorreram vários debates por especialistas a respeito de haver ou não essa obrigatoriedade para crianças de até 4 anos de idade. A LDB, por sua vez, ela consiste em estabelecer orientações para o sistema de ensino. E houve uma grande preocupação
pois as normatizações para o ensino fundamental não deveriam ser utilizadas para a educação infantil. Então, por isso, a LDB procurou criar orientações especiais para a educação infantil. Algumas orientações fundamentais trazidas no documento da LDB são: a frequência à educação infantil não deve ser pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. A obrigatoriedade de matrícula na educação básica para criança de 4 a 5 anos concretiza-se como a garantia da matrícula na educação infantil. As crianças de pré-escola são aqueles que completam 4 e 5 anos até o primeiro dia do início do ano letivo. Não existe a exigência de carga horária mínima anual para pré-escola. Considera pertinente recomendar, no mínimo, 800 horas distribuídas em 200 dias letivos. É preciso incentivar e recomendar a manutenção da jornada de tempo integral na educação infantil. O controle da frequência da criança deve ser de responsabilidade da instituição e está previsto no respectivo regime interno. A frequência mínima deve ser inferior à exigida no ensino fundamental. Existem outras determinações, mas eu trouxe apenas essas. Por fim, existem várias discussões em torno da obrigatoriedade escolar, visto que para ela ocorrer é necessário que condições adequadas sejam ofertadas para os alunos e por isso muito ainda se fala sobre isso. Oi, gente, meu nome é Jussiele e hoje eu vou apresentar para vocês o tópico sobre as novas diretrizes curriculares para a educação infantil. Essas diretrizes, elas se dão num contexto de novos desafios encontrados pela educação infantil e dentre esses desafios podemos citar a ampliação do número de matrículas, regularização do funcionamento das instituições de educação infantil, diminuição no número de professores não habilitados, uma certa pressão por uma maior abrangência no atendimento da educação infantil. A partir disso, novas diretrizes curriculares são instituídas para a educação infantil, que seria a Resolução número 5 de 2009, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação. Essas novas diretrizes, elas atualizam as diretrizes anteriores, do ano de 1998, e trazem contribuições apresentadas em debates e reuniões por pesquisadores, conselheiros tutelares, sindicatos, Ministério Público, secretários e conselheiros municipais de educação, entidades não governamentais e movimentos sociais. Então, a gente pode ver aí uma mobilização tanto do campo educacional como do meio social. Essas novas diretrizes, elas trazem concepções importantes, para a educação infantil, e eu trouxe algumas. O currículo, a primeira delas, que ele passa a ser concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos de idade. Outra concepção importante trazida pelas novas diretrizes é a de educação infantil, que ela passa a ser concebida como primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, a quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos, que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados, que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade, e trazem a obrigatoriedade para as crianças de 4 e 5 anos de idade, no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgãos competentes do sistema de ensino e submetido ao controle social. Por último, mas não menos importante, eu trago a concepção de criança,
né, concebida pelas novas diretrizes como sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Outras mudanças que ocorreram a partir das novas diretrizes é a questão da inclusão, que o documento ele passa a incluir as especificidades das populações do campo, dos indígenas e também atende a questões das relações étnico-raciais. Outro ponto seria a documentação, que ela passa a estabelecer que as instituições possuam documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho realizado com as crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil. Outro ponto que podemos destacar é a transição para o ensino fundamental, né? O documento estabelece que existam formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento, respeitando as especificidades etárias e sem antecipação de conteúdos do ensino fundamental. Agora, por último, eu vou falar um pouco sobre as relações que existem, alguns pontos que eu vou destacar aqui, entre as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e a atual LDB na etapa da educação infantil. Então, ambos os documentos, eles estabelecem que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e que deve atender as crianças de 0 a 5 anos de idade, com jornada de 4 horas diárias no período parcial e de no máximo 7 horas diárias no período integral. Outro ponto importante é a expedição de documentação, né, que ambos os documentos eles estabelecem que as instituições elas possuem uma documentação específica que permite às famílias conhecer o trabalho realizado com as crianças, né, e os processos de desenvolvimento, como eu já citei anteriormente. Olá, eu sou Juliana e vou falar sobre a parte de financiamento na educação infantil. Até 2007 havia o Fundef, que seria o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Então, em 2007 ele se expandiu e passou a ser o Fundeb, que viria a ser chamado de Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Então, isso foi um grande avanço, porque o que era apenas para o ensino fundamental passou a ser para toda a educação básica, incluindo a educação infantil. Junto a isso, houve várias mudanças, como, por exemplo, as escolas de tempo integral passaram a receber 25% a mais por cada aluno matriculado. Outra mudança também foi que, pela primeira vez, creches conveniadas passaram a receber desse recurso, sendo isso pelo convênio entre o poder público e instituições privadas, comunitárias e filantrópicas. E as crianças, que eram beneficiadas por isso, tinham o direito de ser acobertadas durante 4 anos. Outro ponto importante é que a educação infantil também é financiada pelo Proinfância, que é um programa de governo federal que financia a expansão da educação infantil na rede pública, sendo isso feito pelo regime de cooperação com os municípios. De acordo com o artigo 8 da lei que regulamenta o Fundeb, para que as creches conveniadas recebam recursos desse fundo, elas precisam seguir algumas normas, como, por exemplo, garantir aos alunos a igualdade de condições no acesso e permanência nas escolas de forma gratuita. Deve também atingir padrões mínimos de qualidade definidos pelo órgão normativo de ensino e deve possuir certificado do Conselho Nacional de Assistência Social ou de algum órgão equivalente.
Bom, em frente a tudo isso, né, nós precisamos considerar a realidade de que todas essas mudanças legais que iriam incidir diretamente sobre as crianças e suas famílias ocorreram de forma um tanto quanto arbitrária. Isso significa dizer que não houve um diálogo com as partes que seriam diretamente afetadas com todas essas mudanças. Então, por exemplo, a obrigatoriedade escolar para crianças a partir de 4 anos de idade não foi discutida com as crianças ou com suas famílias ou com os profissionais diretamente envolvidos nisso. E isso configura um espaço de bastante tensão que dificulta o acesso à democratização do ensino e precariza o próprio sistema, precariza a qualidade do ensino. E aí, isso está em um cenário repleto de problemas que podem ser observados, por exemplo, sobre a heterogeneidade dos sistemas de ensino, que descentraliza a gestão de políticas educativas por causa da municipalização e fragmenta a organização dos sistemas de redes municipais de ensino. E essa desorganização da implementação da oferta do ensino produz não só ofertas educacionais, como também tipologias profissionais não previstas. E aí a gente vê uma multiplicidade de profissionais com status e formações diferenciadas, às vezes sem nem mesmo uma profissionalização, né? Se observava uma presença muito grande de professores muito jovens e sem curso superior nessa área de atuação. E aí, por essa falta de profissionalização, também se observa salários muito baixos, jornadas de trabalho muito altas, relações de trabalho e condições de trabalho muito precárias. E aí se tem uma demanda por essa profissionalização, né? E do outro lado, nós temos as famílias que têm muita dificuldade em inserir as crianças de 0 a 3 anos no sistema público de educação. Existia também várias pesquisas que diziam que era preferível que as crianças no seu primeiro ano de vida estivessem em casa, então a demanda principal era por crianças a partir de 1 ano de idade, não de 0, então existe essa pequena diferença, né? E pouquíssimas crianças estavam, de fato, nesses espaços. O acesso à educação infantil no Brasil era muito desigual, especialmente para a população entre 0 e 3 anos, e esse quadro era ainda mais agravante para as populações não brancas e pobres, que historicamente têm seu acesso à educação, aos espaços públicos, institucionalmente negados. E o IBGE apresentou uma pesquisa em 2009 que apontava que apenas 18% da população de 0 a 3 anos tinha acesso à educação infantil. Então, era um quadro que precisava ser revertido. Então, o MEC apresentou ao Congresso Nacional o projeto de lei referente ao Plano Nacional de Educação para 2011 a 2020 e se contemplava a educação infantil na meta 1, que a proposta era universalizar até 2016 o atendimento escolar da população de 4 a 5 anos e ampliar até 2020 a oferta de educação infantil de forma a atender 50% da população até 3 anos. A população essa, que como eu disse anteriormente, era apenas de 18%. Dessa forma, as 9 estratégias que acompanham a meta 1 vão vir como uma resposta para todas essas demandas e todos esses problemas que foram observados e destacados. E por isso, as 9 estratégias têm como principal foco a ampliação da rede já existente e da melhoria dessa rede. Então, se pensa na manutenção da rede e na capacitação dos profissionais para que as condições de trabalho sejam melhores. E aí se pensa também no maior atendimento para uma população maior. E mesmo com as atualizações que ocorrem quando ela é aprovada em 2014, ainda se mantém esse viés para que a educação infantil seja cada vez mais acessível e uma realidade para as crianças e suas famílias brasileiras. Bom, chegamos às considerações finais e percebemos, que a regulamentação e a conceituação da educação infantil percorreu vários caminhos, passando por mudanças e redefinições ao longo do tempo.
Por muito tempo, né, a educação infantil foi plenamente desvalorizada, e isso se deu à visão que foi construída sobre a criança pequena, né, onde se predominava a questão assistencialista, a questão do cuidado, e deixava de lado, né, o seu potencial de aprendizagem, desenvolvimento e especificidades, né, da própria infância. A educação infantil no nosso país toma forma e força a partir da Constituição de 1988, que estabelece as instituições a função não só de cuidar, como também de educar, e a partir disso surgiram documentos importantes, né, que a gente viu no decorrer dos vídeos, como a Lei de Diretrizes e Bases, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação, que ajudaram a regulamentar a educação infantil no ensino. E em relação ao financiamento, né, recentemente tivemos conquistas, como a aprovação da permanência do Fundeb, que seria extinto no final desse ano. Agora ele passou a ser permanente e com mais alguns avanços. Em relação a novos documentos, né, que o texto não aborda, por ser até 2011, tivemos o novo Plano Nacional, aprovado em 2014, que trouxe importantes metas para a educação infantil a ser cumpridas, e atualmente também tivemos a BNCC, né, que na etapa da educação infantil define diretrizes que orientam o currículo e a prática pedagógica das instituições, que devem garantir direitos de desenvolvimentos e aprendizagens, né, às crianças, de modo a promover condições justas e igualitárias para todas.